E isso você. E depois que você pegou a carteira, Alexandre, depois que você, né, pegou o canudo, pegou a carteira, e aí, como é que foi daí para frente? Como é que foi a tua história depois dessa parte, que é uma história que muita gente quer saber? Como é que Você foi? sabe que eu vou começar com uma brincadeira que eu sempre faço, que eu falo que quando você está na faculdade, você acha que a OAB ela é um monstro, né? Porque tem todo o exame. E depois que você pega a carteira, aí você tem a certeza que ela é um monstro, porque junto vem o boleto da sua anuidade. Então você tem certeza que ela é aquele monstro. Então, assim, quando você pega a sua carteira, você já vem com aquele primeiro custo, né? Você fala, poxa, não tenho nada, mas já tenho um boleto para pagar aqui. E eu peguei minha carteira no começo ali de 2019, mês de maio, mais ou menos, do ano de 2019, na gestão do amigo Luiz Vicente ainda, e que foi o presidente aqui, né, da OAB de Ribeirão Preto. E aí eu me vi no mercado. E aí era aquele sonho. Eu falei, agora eu vou ser o advogado dos filmes que eu assistia, né? Agora as coisas vão acontecer. E aí, de fato, vem os grandes desafios da advocacia e de todo começo de profissão. Né? Uhum. Na época, eu me juntei com duas amigas da faculdade, que fizemos o curso todos juntos, e montamos uma sociedade ali em que um abraçava o outro. Uma tinha mais facilidade no direito trabalhista, uma tinha mais facilidade no direito tributário, por incrível que pareça, e eu tinha essa facilidade no direito civil e família. E aí nós montamos um escritório, na época era uma sala ali no edifício NEL, aqui em Ribeirão Preto, para quem conhece a cidade. E aí montamos ali nossa sala, fizemos do jeitinho que a gente quis, parcelamos marcenaria, parcelamos cadeira, computador, aquele começo de carreira de todo mundo. E quando estávamos com quase um ano de escritório, começando a engatinhar, porque no direito, infelizmente, as coisas demoram um pouco a acontecer, e é de extrema importância que as pessoas não desistam nesse período, por mais que é difícil, por mais que às vezes é complicado você conquistar clientes, que é um dos grandes desafios do jovem advogado. Como eu falei, eu nunca tive nenhum advogado na família, sou o primeiro, então é um pouco mais difícil, porque você, né, não tem ninguém que te dê um suporte, um nome ou algo do tipo. E quase um ano de escritório, a gente tem uma surpresa, né? Chegou a pandemia, que pegou todo mundo e devastou com tudo, né? E a gente, como todo mundo, saiu do escritório naquele 24 de março, acreditando que íamos voltar dali 15 dias, um mês no máximo, né? Que seria só umas férias forçadas, e nós fomos obrigados a ficar quase 2 anos. E aí a gente já não tinha tantos clientes, né? Era um escritório novo, de 3 advogados recém-formados, com 0 de experiência prática. E aí nós fomos obrigados a desfazer desse escritório. Então foi um período muito difícil. Foi um período que a gente, de fato, viu o sonho se despedaçar ali na nossa frente, né? Foi bem complicado. Os custos foram aumentando, porque a gente tinha custo de aluguel, tinha custo de internet, tinha as parcelas dos marceneiros que a gente dividiu para fazer os móveis todos. E aí começou a ficar difícil. Aí eu, particularmente, tive que entrar nas minhas pequeníssimas reservas que eu consegui ainda salvar da antiga profissão, né? E eu te confesso que foi um período de muitos desafios, assim. Foi um período que o Alexandre passou pela cabeça do Alexandre desistir do direito e desistir de advogar, pelo menos por um período, porque foi bem complicado. Para mim foi de fato bem complicado. E aí a gente tinha até um ou outro cliente que vinha, o prédio na época proibiu de recebermos pessoas lá, e vou até contar um segredo nosso aqui, a gente entrava com a galera pelo estacionamento para poder não passar ali pela identificação, mas aí chegou um período que eles bloquearam até o nosso acesso. Então eu, que tinha uma sala lá, não conseguia ter acesso ao escritório. E aí o que eu vou fazer, né? E aí tivemos até algumas curiosidades na época da eleição aqui da OAB, que se ventilou que advogados estavam atendendo em conveniência, né? Não sei se você lembra desse assunto, dessas coisas. E eu fui um dos que atendeu inconveniente, sim, tá? Fui tomar café com cliente em posto na loja de conveniência de posto ali,
para não perder o contato, para não perder, utilizei muito a sala da OAB quando a gente estava ali na fase que podia, né, retornar, lógico, com toda a segurança, com máscara, com face shield e tudo mais, resguardando ali a distância. Mas foi um período muito difícil. Eu saí do auge da minha profissão, onde eu estava ali, né, colhendo os melhores frutos na época, para mergulhar num sonho de criança e algo que eu sempre quis realmente para a minha vida. E aí, de repente, eu me deparei com essas dificuldades. E hoje eu tenho que agradecer muito à minha família, ao meu pai e minha mãe, que me ajudou não só financeiramente, com algumas obrigações, mas com muita força também, sempre acreditando, sempre apoiando de que aquilo seria só uma fase, e de fato foi mesmo. Por isso eu digo para todo mundo que às vezes a gente não enxerga a saída do túnel, mas é importantíssimo não perder a fé. Às vezes é só sacudir um pouquinho que a poeira que estava nos olhos vai sair e vai conseguir enxergar a luz, e de fato foi o que aconteceu. Tive um pouquinho de paciência e consegui.